Abra sua Bíblia na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler aqui alguns versículos e tomando como base esse texto, é um texto bastante longo e complexo, muito belo, e eu recomendo que os irmãos leiam e estudem melhor em suas casas. Hoje vamos ler aqui alguns versículos e, começando com eles, ver o que a Bíblia tem a nos falar sobre a vida após a morte. A Bíblia é um livro fantástico, irmãos, porque ela nos fala sobre esta vida, como nós devemos viver esta vida, e ela nos fala também como podemos viver a vida após esta vida. É um livro que fala sobre a vida após a morte e com total segurança. Se você quer aprender alguma coisa, você precisa aprender de alguém que já passou por aquilo, que sobreviveu àquilo, e não há ninguém melhor para ensinar sobre a vida após a morte do que aquele que venceu a morte, que está vivo e que nos garante também a vida eterna, que é Jesus. Aleluia! Não adianta você querer aprender sobre a vida após a morte daquele que morreu e está sepultado, nem daquele que não morreu ainda. Você precisa aprender com aquele que morreu, mas venceu a morte, está vivo e está com condições também de dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. Então, a Bíblia tem a palavra final sobre este assunto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, no verso 35, que diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Continuando do versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Glória a Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira epístola à igreja que estava ali na cidade de Corinto, e havia muitos problemas a serem resolvidos, muitas dúvidas a serem tiradas. Quando chegamos aqui a este capítulo 15 da primeira epístola, o apóstolo vai falar sobre aquele que é o tema central da pregação dos apóstolos, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo foi algo tão marcante, queridos, que apesar de Jesus ter passado 3 anos ensinando sobre o amor, ensinando sobre o perdão, ensinando sobre outros aspectos do reino de Deus, as pregações dos apóstolos, a começar da primeira que Pedro fez lá no dia de Pentecostes, ele não fala sobre o amor de Deus, ele não fala sobre outro tema senão sobre Cristo que ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Esta é a mensagem central da pregação apostólica. E Paulo está dizendo que isso é tão importante que se Cristo não tiver ressuscitado, ou se ele não tivesse ressuscitado, porque alguns não criam na ressurreição dos mortos, então ele diz: a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria mentirosa, aqueles que morreram em Cristo estão na realidade perdidos, não resta nenhuma esperança se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas ele diz: no entanto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o primeiro, as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo iniciou algo que não ficará restrito apenas a ele. Todos aqueles que creem em Cristo ressuscitarão. Aliás, todos os homens um dia ressuscitarão e comparecerão diante de Deus. Então nós vamos hoje estudar sobre ressurreição ou reencarnação.
como a Bíblia trata deste assunto. Vamos entender primeiramente que aqui fala de duas visões opostas sobre a vida após a morte. Ou você crê em reencarnação, ou você crê em ressurreição. Não tem como acreditar nas duas coisas. Alguém quer ensinar que você pode acreditar em reencarnação e vai reencarnando, e até que chega um dia que a ressurreição complementa ou coroa as reencarnações múltiplas. Mas isto é uma visão completamente equivocada, porque ou você acredita num conceito ou acredita no outro, eles são mutuamente excludentes. Não dá para acreditar nas duas coisas, como vamos ver claramente. E o que nós vemos que a Bíblia nos mostra, queridos, é que a ressurreição é algo pregado por Jesus, pelos apóstolos, no Antigo Testamento também, mas a Bíblia nunca fala de reencarnação. A Bíblia desconhece o conceito de reencarnação e não ensina nem sustenta esse conceito em nenhum dos seus versículos, como nós podemos ver. Alguém quer tomar a Bíblia para dizer que nela há esse conceito, distorcendo textos, tirando fora do seu contexto, aplicando de maneira equivocada, mas nós vamos ver claramente, a Bíblia sustenta a ressurreição dos mortos e nunca a reencarnação. Vamos entender primeiramente esses dois conceitos, o que é reencarnação, o que é ressurreição e como a Bíblia então vai nos apresentar este tema da vida após a morte. Vamos começar entendendo o que é reencarnação. Reencarnação é uma doutrina ou um conceito muito antigo. Ele surgiu no hinduísmo por volta entre 1000 a 600 anos antes de Cristo. Os hindus quem começaram a difundir essa ideia da transmigração da alma, que a alma volta em um outro corpo. Inclusive, no conceito hindu, há uma roda chamada Sansara, que você vem e volta e o espírito encarna múltiplas vezes. Eles acreditam não somente na possibilidade de evolução, mas de involução dos espíritos. Então, se você foi uma pessoa má, muito má numa vida, você pode voltar na próxima vida como um rato, uma barata ou algum outro animal, ou até mesmo em outro tipo de vida. Por isso que eles respeitam e cultuam todos os animais. Não mate a barata, pode ser a sua tia da outra encarnação que está passando por aí. Então, eles acreditam, né, nessa possibilidade. Daí surgiu o conceito. Por volta do ano 600 a.C., surgiram doutrinas como o do jainismo, que defende a reencarnação, o budismo, que defende a reencarnação, mas o conceito basicamente é o mesmo. Um espírito retorna à vida na Terra em um outro corpo diferente do primeiro ou do anterior, e com o propósito de procurar evoluir, de procurar ir se aperfeiçoando. Então, o que defende a reencarnação é que cada pessoa pode ir se aperfeiçoando, cada espírito pode ir melhorando até alcançar a perfeição em múltiplas encarnações, em múltiplos nascimentos. O conceito do lado ocidental começou a ser divulgado com filósofos gregos como Pitágoras, mais de 500 anos antes de Cristo. Depois Platão, um pouco mais recente, por volta de 400 e poucos anos antes de Cristo, defendia essa questão da imortalidade da alma, da transmigração da alma, que no conceito grego é chamado de metempsicose, onde a alma ou o espírito passa por esta vida, morre o corpo, o espírito volta numa outra existência, embora que no conceito grego muitos não aceitam essa ideia da vinda ou da encarnação em outro tipo de corpo, em um animal, por exemplo. Mas aí os ocidentais tomaram conhecimento dessa doutrina através
desses filósofos gregos. Platão dizia que a alma pode encarnar-se 10.000 vezes até alcançar a perfeição ou a bem-aventurança celestial. A ideia, portanto, é de múltiplas vidas. E por que isso? Porque as pessoas seriam premiadas ou castigadas numa vida, dependendo do seu comportamento na vida anterior. O sujeito nasce, não lembra de nada da outra vida, mas nasce sofrendo, e aí eles tentam explicar com isso quem nasce com um problema de saúde, quem nasce numa situação de grande miserabilidade ou pobreza. Por que esse camarada sofre tanto? Ah, porque numa outra vida ele foi muito ruim e agora ele está pagando por seus pecados. A ideia é difícil de entender como é que o sujeito já nasce pagando por seus pecados. Onde é que nasceu esse espírito que já nasceu com tão graves problemas que agora já na primeira já tem que pagar por alguma coisa que ele fez antes? Então a ideia seria que através das boas obras você poderia ir sendo aperfeiçoado, ou através do sofrimento, o que na realidade é um conceito também difícil de entender, uma vez que uma coisa exclui a outra. Ou seja, se você está sofrendo, você está em processo de evolução. Se você faz boas obras, você está em processo de evolução. Mas se na sua boa obra você diminui o sofrimento do outro, você está evoluindo e impedindo a evolução do outro através do sofrimento. Então fica uma coisa realmente, parece um sistema competitivo de evolução, de melhoria, o que realmente está muito distante do conceito bíblico, daquilo que a Bíblia nos apresenta. No Ocidente, o maior divulgador dessa doutrina da reencarnação é Allan Kardec, ou um francês que tomou esse nome, dizendo que seria a reencarnação dessa pessoa. Allan Kardec, através do seu espiritismo, publicou diversos livros e tornou realmente muito famosa essa doutrina, principalmente na Europa, na França e no Brasil. O Brasil é um dos países que tem maior aceitação para esta doutrina, que nós vamos ver que nada tem de bíblica e não tem nenhum apoio das Escrituras. Então Allan Kardec dizia que o espírito volta a esta terra numa encarnação ou num corpo diferente, que nada tem a ver com o anterior, mas guarda uma espécie de memória que estaria no que ele chama de perispírito, e que através de múltiplas encarnações e de algo bom que ele fosse fazendo, ele poderia então alcançar a perfeição. Eles ensinam que não há salvação sem caridade. A caridade, as boas obras, é a única maneira de a pessoa ir evoluindo, além do sofrimento, que é um processo que ele passa também para a sua purificação. Outras correntes surgiram, como a teosofia, como a LBV e outras que pregam também, que ensinam também a reencarnação. Geralmente são pessoas que fazem bastante caridade e por isso tem uma grande aceitação do público em geral, mas nós precisamos entender que esta ideia da reencarnação não é uma ideia cristã, não é uma ideia bíblica. O espírito, mesmo quando ele atinge uma suposta perfeição, eles dizem que ele pode voltar também à Terra para cumprir uma missão, para ajudar alguém. E por isso eles falam que as pessoas precisam desenvolver a sua mediunidade. Quando alguém está com qualquer problema psicológico ou em outras situações, ele diz, você tem que desenvolver essa sua mediunidade, como se fosse um espírito que veio para cumprir uma missão, ou que todo espírito teria uma missão a cumprir nas muitas vidas que ele teria aqui nesta terra. Essa é a ideia da reencarnação. Agora vamos entender o que a Bíblia nos fala sobre ressurreição, e vamos ver que é um conceito totalmente distinto desse conceito de reencarnação. Ressurreição, queridos, é o retorno do espírito
para vivificar o mesmo corpo que ele já tinha. Enquanto na reencarnação o espírito volta volta à terra, mas num outro corpo, a ressurreição é o espírito voltando ao mesmo corpo que ele já tinha. Ele vai trazer a vida de volta àquele corpo, não importa quanto tempo ele tenha ficado nesse estado, ou seja, o corpo morto e o espírito separado dele. Nós vamos encontrar na Bíblia ressurreições como da filha de Jairo, que Jesus já estava a caminho quando disseram, ela morreu, e Jesus disse, vamos até lá, e chegando lá ele ressuscitou a menina. Então talvez ela tenha ficado alguns minutos apenas morta, mas ela estava morta, porque Jesus diz, a menina dorme, no texto, ele está usando ali de um eufemismo, o mesmo que o apóstolo Paulo vai utilizar aqui. Ele diz, irmãos, nem todos dormiremos, no verso 51. Ele não está dizendo que os crentes vão ficar com insônia, ele está dizendo que nem todos vão morrer. Ele está usando de um eufemismo mesmo que Jesus usa e a Bíblia usa em diversas outras passagens. A menina estava morta de fato e foi ressurreta poucos minutos após a sua morte. Talvez não tenha se passado nem uma hora ou um pouco mais, não sabemos dizer, mas o fato é que Jesus imediatamente após a sua morte foi até a sua casa e a ressuscitou. No caso de Lázaro, por exemplo, já se passaram alguns dias, o suficiente para o corpo já entrar em decomposição, o que por si só já mostra que realmente havia uma morte. E aliás, quando Jesus diz, Lázaro está dormindo, os discípulos disseram lá em João capítulo 11, se ele dorme, então está vivo. Aí Jesus diz claramente, não, vocês não estão entendendo, Lázaro está morto. Está morto. E para que ficasse bem configurada aquela situação, Jesus demora a ir até lá, e quando ele vai, o corpo já está cheirando mal, ou seja, já está em estado de putrefação, de decomposição, não tinha mais nenhuma possibilidade de dizer apenas assim, não, ele passou mal, houve um colapso, ele tomou alguma coisa e ficou num estado em coma, mas ele agora vai simplesmente recuperar a saúde. Não, ele estava morto, já estava se decompondo. Mas o Espírito volta àquele corpo e lhe dá vida novamente pelo poder do Senhor, e ele então foi ressurreto. Voltou ao mesmo corpo. Nós vamos encontrar outras situações na Bíblia. Tem uma história lá do profeta Eliseu, que havia um soldado morto e os seus ossos estavam numa cova, e quando jogam ali o corpo de Eliseu, aquele homem ressuscita, estavam já os ossos. Não sei quanto tempo, meses, anos, que ali tinha aquele homem, e ele voltou ao mesmo corpo, porque a ressurreição é exatamente isso, quando o Espírito retorna ao mesmo corpo e o vivifica. Então não é um outro corpo, não é o mesmo Espírito num corpo diferente, mas é o mesmo Espírito no mesmo corpo. Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ele está falando exatamente quando o Espírito retorna ao corpo para lhe trazer a vida de novo, a ressurreição. A ideia da reencarnação se dá, queridos, por influência desse pensamento hindu e também desse pensamento platônico, que tem o corpo, a matéria, como sendo algo ruim, algo mau. E o espírito, portanto, precisa se libertar dessa matéria e virar apenas algo no campo espiritual. Mas a Bíblia, ela fala que a redenção também alcança o nosso corpo. Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo mortal, ele vai ser transformado, aqueles que estiverem vivos, os que morreram ressuscitarão em um corpo glorioso para ir para o céu.
A Bíblia não diz que irão para o céu apenas os espíritos, mas sim corpos transformados. Nós vemos em Romanos, no mesmo capítulo 8, verso 23, quando Paulo diz assim: não só ela, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A Bíblia nunca diz que o corpo ou a matéria é algo ruim e que, portanto, deve ser descartado como um invólucro, um envelope que não serve mais. Apenas o Espírito vai habitar com Deus. O Espírito vai para Deus num estado intermediário, mas ele retorna ao corpo e será transformado para então subir e estar com o Senhor para sempre. O que o Senhor vem buscar não são apenas os espíritos, mas são homens de corpo, alma e espírito, corpo transformado, ressurreto de uma maneira diferente, que subirão para ir para o céu. Então o Senhor Jesus, ele ensinou sobre a ressurreição. Jesus nunca falou sobre reencarnação. Alguém até diz: não, ele não falou, mas também ele não condenou. Ora, isso é uma expressão muito vaga. Dizer que Jesus não condenou e por isso é válido. Então, se Jesus não condenou a droga, Jesus não deu uma palavra contra o cigarro, então a gente pode usar porque Jesus não condenou. É óbvio que Jesus não deixa margem a se fazer esse tipo de afirmação. Jesus não condenou, então pode. Jesus ensinou sobre a ressurreição, e ao fazer sobre isso, ele está dizendo: esse é o conceito divino, essa é a verdade. E Jesus disse: quando alguém morre, o espírito vai para um lugar e fica lá nesse lugar. Os justos vão para um lugar de paz, de descanso, e os ímpios vão para um lugar de tormento. Ele não disse: os espíritos ficam por aqui, ou eles voltam a essa terra. Fica bem claro lá na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, que ele diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ponto final. Esperando voltar algum dia a essa terra, não. Ficou vagando por aí procurando um corpo, não. Morreu, foi levado para o lugar eterno de descanso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o lugar de tormento para onde ele foi, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E a mensagem é bem clara: quem está aí não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar por aí. Ou seja, ali é um lugar definitivo até o dia da ressurreição final. A Bíblia nunca fala de espíritos desencarnados vagando por aí, nem de espíritos desencarnados que vão voltar em outros corpos. A Bíblia só fala de o homem que tem corpo, alma e espírito. Quando morre, o seu espírito se separa do corpo para voltar um dia para o mesmo corpo, que é a ressurreição. Este é o conceito bíblico. Então, ressurreição é totalmente diferente de reencarnação. Fala da vida após a morte, mas fala de um conceito diferente. Na reencarnação, o espírito volta em um outro corpo. Na ressurreição, o espírito volta ao mesmo corpo, porque é a mesma pessoa, é a mesma identidade. Quando nós olhamos então para a Bíblia, queridos, vemos que a Bíblia nega a reencarnação e afirma apenas a ressurreição. Se a reencarnação é uma maneira do homem voltar muitas vezes para se aperfeiçoar, veja que não faz sentido, porque quando Jesus olha para o ladrão que está ao seu lado na cruz, aquele homem se arrependeu e chama Jesus de Senhor, crendo nele então, e Jesus volta-se para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: quando você voltar na próxima vida, pratique o bem, seja um homem bom, faça caridade, quem sabe um dia a gente se encontra por aí. Não, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus lhe deu perdão e lhe garantiu a vida eterna naquele ato, naquele momento. Não há nenhuma possibilidade daquele homem ter que prosseguir no seu caminho de evolução, porque Jesus garantiu a vida eterna para ele ali.
Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos para a crença dos próprios judeus, irmãos, os judeus não acreditavam em reencarnação. E os judeus ortodoxos continuam sem acreditar nela. A reencarnação só vai fazer parte de algumas ideias judaicas a partir do século VI depois de Cristo. Isso mesmo em correntes místicas, cabalísticas entre os judeus. Os judeus ortodoxos creem na ressurreição e continuam crendo nela. E quando vamos olhar para a época de Jesus, claramente eles criam em ressurreição e não em reencarnação. Olhe lá em Lucas capítulo 9, diz que Herodes ouviu falar de Jesus e ele havia mandado matar João Batista. E diz assim o texto: o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Que alguém pudesse pensar que um Elias tinha reencarnado, poderia até ser um pensamento válido. Mas é impossível aquele homem pensar que João Batista tinha reencarnado. Porque João Batista era apenas 6 meses mais velho do que Jesus. Ele já morreu adulto. E Jesus já começou a pregar adulto. Se eles pensassem em reencarnação, ele diria: não pode ser João Batista reencarnado. Se João Batista reencarnou, ele é um bebê que está por aí em algum lugar. Não pode ser Jesus esse homem, porque João Batista morreu a semana passada. E como é que ele está já adulto pregando aqui? Ele ficou em dúvida se era João, porque ele cria na ressurreição, que um homem volta ao mesmo corpo, ao mesmo estado. Se ele já era adulto, ele volta a ser adulto da mesma maneira e poderia sair por aí pregando novamente. Então os judeus não acreditavam, nem acreditam em reencarnação, mas sim em ressurreição, em retornar ao mesmo corpo aquele espírito. Da mesma maneira, quando Jesus está lá em Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16, e ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que é Jeremias, Elias, algum dos profetas, João Batista. Está claro que se eles acreditavam que Jesus podia ser João Batista, é porque eles acreditavam em ressurreição e não em reencarnação. Jesus está lá no capítulo 3 de João conversando com um mestre de Israel, e aquele homem que veio de noite encontrar-se com Jesus. Alguns querem distorcer esse texto para dizer que Jesus ensinou sobre nascer de novo como sendo reencarnação, mas fica claro que nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele está falando sobre o nascimento espiritual e não um nascimento normal, um nascimento material. O texto de João diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando de nascer de novo. Alguém podia pensar: está vendo? Ele está falando sobre o homem reencarnar. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando sobre nascimento espiritual. E olhe como o conceito de reencarnação não está na mente de Nicodemos. Não está. Porque ele diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não pensou assim: já entendi, então na próxima vida, eu vou voltar e... Não, ele nem cita isso. Ele entra logo em parafuso, porque ele diz: mas espere, eu sou um homem adulto, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Que história é essa de nascer de novo? Ele jamais pensou: não, é na próxima vida, na próxima existência, porque eles não criam nisso. Ele só cria em ressurreição. Aí Jesus diz: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Se eu estou falando das coisas terrenas e você não está entendendo, imagine se eu começar a falar das coisas espirituais de fato. Jesus está falando de um nascer espiritual e não de um nascer carnal.
Por isso Nicodemos está sem entender. Mas fica bem claro que Nicodemos não tinha nenhuma ideia de reencarnação na sua cabeça. Porque senão ele já mataria a questão facilmente. Na próxima vida, então vou nascer de novo, vou voltar a um útero materno qualquer e vou nascer. Ele diz, como é que eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da mãe? Não há essa possibilidade, ele está dizendo, porque ele não cria em reencarnação, ele cria em ressurreição. Então, queridos, o conceito bíblico e o conceito judaico é que a ressurreição é real. As pessoas confundiam Jesus com João Batista porque criam na ressurreição. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Era impossível que Jesus fosse a reencarnação de João Batista. Porque quando João morreu, Jesus já era adulto. Se eles tinham qualquer dúvida se Jesus era João Batista, é porque o que eles criam era na ressurreição. Os que defendem a doutrina espírita dizem, está vendo? Jesus só poderia ser Elias ou Jeremias ou um dos profetas se ele reencarnasse. E como ele poderia ser João Batista, se João Batista morreu quando Jesus já era adulto? Está bem claro que o conceito aqui é de ressurreição e não de reencarnação. A Bíblia afirma, inclusive, irmãos, que quando Jesus morreu, lá em Mateus capítulo 27, diz que muitos ressuscitaram, saíram dos sepulcros e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Homens adultos, caminhando no meio da cidade. Ele está falando de ressurreição, não de reencarnação. Se fosse reencarnação, ninguém saberia que eram aqueles homens do passado e nem ia vê-los andando por aí. No máximo eles poderiam estar engatinhando, né? Eram bebês. Está falando de pessoas que voltaram à vida com o mesmo corpo. Essa é a ideia que a Bíblia defende, a ressurreição. Quando o homem morre, o que acontece? A Bíblia explica. 2 coisas apenas acontecem quando o homem morre. O corpo volta ao pó, à terra, porque ele foi criado de lá, ele tem os mesmos elementos da terra no corpo material, e o espírito volta a Deus, que é o doador dos espíritos. Então Eclesiastes 12:7 diz claramente, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, e ponto final. Esse espírito não retorna. Esse espírito é dado ao homem, e quando o homem morre, ele não volta mais aqui. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, é muito clara a Bíblia ao dizer, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, aí ele diz, Cristo morreu de uma vez por todas pelos homens. Então os homens só morrem uma vez. Depois da morte, ele vai ter que aguardar para o dia do juízo, para o dia do julgamento. Não volta a esta vida, não volta a esta terra. A Bíblia é muito clara em negar esse conceito de retorno, de reencarnação, de nova existência. Ela fala de uma existência. A reencarnação seria uma maneira do homem ir evoluindo e melhorando, portanto, praticando boas obras para se salvar. A Bíblia também não atesta esse conceito, porque ela mostra claramente que salvação não é pelas obras. A salvação é tão somente pela fé em Jesus. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a fé em Jesus que dá a vida eterna ao homem. Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas são soltos da prisão por um terremoto e o carcereiro pula na frente deles e pergunta, senhores, o que eu faço para ser salvo? Paulo não disse assim, olha, pratique o bem, viva o amor, siga Jesus, na próxima vida continue fazendo coisas boas, que um dia você vai se salvar.
Não, Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você crê e a sua casa também, há salvação para você e há salvação para a sua casa, mediante a fé em Jesus, não mediante as suas boas obras. E Paulo, escrevendo Efésios capítulo 2, ele é muito claro quando diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se salvar praticando boas obras. Se isso fosse possível, Jesus não teria vindo para morrer. Só há então uma possibilidade de salvação, é pela fé em Jesus. Não há outra possibilidade. Quem não crê, a Bíblia diz, já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então a reencarnação é uma tentativa do homem de salvar a si próprio através das suas boas obras. É uma crença que a Bíblia não atesta, que o judaísmo não crê, que o Antigo Testamento não defende e o Novo Testamento muito menos. É uma ideia completamente fora da Bíblia Sagrada, a reencarnação. O que a Bíblia ensina é a ressurreição. Quando nós olhamos ainda para esse meio de salvação do Espiritismo, ele nega a ressurreição de Jesus Cristo. Se o homem pode se salvar por si mesmo, então para que Jesus morreu? Jesus não teria necessidade de vir e de morrer por ninguém. Quando alguém crê que pode fazer boas obras e se salvar, então ele está anulando totalmente o valor do sacrifício de Jesus. Aí Jesus vira apenas uma espécie de um mártir que morreu por uma causa, ele vira apenas um exemplo de como homens bons podem ser mortos pelos injustos, ele vira apenas um exemplo de como o sofrimento pode ser usado para fazer ainda assim uma coisa boa, mas ele não é o Salvador, ele não é o Redentor, ele não é aquele que morreu para tirar os nossos pecados. A doutrina espírita, portanto, queridos, é anticristã. A reencarnação, se alguém crê nela, ok, você pode seguir a sua religião, você pode seguir a sua ideia. Bom seria se você cresce em Jesus, porque aí você tem salvação realmente pela fé nele. Agora, não me diga que a doutrina espírita tem a ver com o Evangelho, que a doutrina espírita pode ser vivida por um cristão, que alguém pode crer na Bíblia e também no Espiritismo, que alguém pode seguir o Evangelho e o Espiritismo, porque a doutrina espírita é claramente anticristã. Muitas vezes eu vou em cerimônias ecumênicas e está lá um defensor da fé católica, está lá um defensor da fé espírita, e está lá o pastor evangélico, no caso eu, e ouço sempre os espíritas falarem de Jesus como sendo o mestre, o que ensinou o amor, aquele que mostrou o caminho para Deus. Mas isto, queridos, se Jesus fosse apenas isso, seria desmerecer completamente a pessoa de Jesus. Jesus não é apenas um mestre da moral. Jesus não é apenas alguém que veio mostrar o caminho. Jesus não veio para dizer, aquele é o caminho. Jesus veio para dizer, eu sou o caminho. Ele não veio para mostrar como chegar a Deus. Ele veio para levar o homem a Deus. A salvação, portanto, não pode ser algo conquistada e não pode se acreditar em reencarnação e também se acreditar no Evangelho. Porque Jesus foi muito claro em dizer que veio para morrer pelos nossos pecados. Aqui no capítulo 15 que nós lemos, Paulo diz que Cristo ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. E no versículo 3 ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo não morreu apenas porque era um homem bom que caiu nas mãos de um governo injusto. Cristo morreu porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer, ele veio para dar a sua vida.
e veio para dar a sua vida para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e pudéssemos ser salvos através da fé nele. Fica muito claro, queridos, nós olhamos para Hebreus capítulo 9 e ele diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem os pecados aos que o esperam para a salvação. Mostra claramente que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e que é preciso crer nele e, portanto, esperar nele para a salvação, para poder alcançar a vida eterna. Quando a doutrina espírita diz que Jesus é apenas um mestre, é o nosso grande exemplo, ela está na realidade dizendo que Jesus não é mais do que um outro homem, um espírito em evolução, ou um espírito evoluído que encarnou-se, mas a Bíblia diz claramente, Jesus era e é Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu para nos dar o direito à vida eterna, o perdão dos nossos pecados pela fé nele. Aleluia! Só pela fé nele nós podemos ter a vida eterna. Então não há como crer no Evangelho e crer na doutrina espírita. O apóstolo Pedro falava nos seus dias de falsos profetas e falsos doutores que introduziriam heresias de perdição. E ele diz: e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ele está dizendo que aquele que nega que Jesus resgatou, que Jesus morreu para tirar os pecados, que Jesus morreu para comprar-nos, ele diz que isso é uma doutrina, uma heresia de perdição, e que aquele que nega isso trará perdição sobre si mesmo, porque não há salvação se não for pela fé na morte de Jesus e na sua ressurreição para tirar os nossos pecados. Então não me venha com essa ideia de que Jesus é um mestre da moral. Não, ele é aquele que morreu para tirar os nossos pecados. Se nós não acreditamos nisso, então não acreditamos em Jesus, não acreditamos na sua palavra. Ele foi muito claro dizer que para isso ele veio, para dar a sua vida, para tirar os pecados. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, aquele que vem a mim eu não lançarei fora, mas ele diz que ninguém pode ter a salvação senão aquele que o Pai lhe der. Crer em outra coisa é descrer em Jesus, é negar aquilo que Jesus ensinou. Os defensores da doutrina espírita dizem: a reencarnação era uma doutrina cristã, mas lá pelo século IV ou V antes, ou depois de Cristo, século V depois de Cristo, a esposa do imperador chamado Teodora, ela não queria de maneira nenhuma pensar na possibilidade de, na próxima vida, nascer como escrava, como pobre, como negra. E ela então mandou abolir essa doutrina da reencarnação, e no concílio então lá de Constantinopla foi excluída essa possibilidade. Isso é um terrível erro. A igreja cristã nunca creu na reencarnação. Basta olharmos para os pais da igreja. Justino Marte dizia: as almas não veem a Deus e nem transmigam para outros corpos. Outro pai da igreja, Irineu de Leão, diz: portanto, consideram necessário que por meio da transmigração de corpo para corpo as almas experimentem todo tipo de vida. E ele diz: podemos subverter a doutrina da transmigração de corpo para corpo por este fato: as almas nada lembram de eventos ocorridos em seus supostos estados anteriores de existência. Ele está condenando a doutrina da reencarnação. Ainda Hipólito de Roma: Deus efetuará a ressurreição de todos, ele diz, não pela transferência das almas para outros corpos, mas pela ressurreição dos próprios corpos. Um dos pais da igreja, chamado Orígenes, propôs que as almas seriam imortais, que elas já existiriam lá no céu antes do nascimento das pessoas, e que no ato do nascimento Deus daria essa alma para as pessoas. Então tudo o que ele defendeu foi a pré-existência das almas, ainda assim como uma hipótese.
Mas ele mesmo dizia que a reencarnação era uma fábula inepta e ímpia. Mas por causa das ideias de Orígenes, um grupo chamado de origenistas, ou seja, de supostos seguidores deste homem, de Orígenes, começaram a defender que se a alma era imortal, então ela não morreria e passaria de corpo para outro corpo. No Concílio de Constantinopla, em 553, foi condenado Orígenes, mas não por causa da reencarnação, que na realidade ele nunca defendeu, e sim por causa dessa ideia das almas e principalmente da ideia do universalismo. De alguma maneira, Orígenes cria que todas as pessoas um dia se salvariam. Então essa doutrina do universalismo foi condenada. Mas não foi condenado Orígenes pela reencarnação, porque ele mesmo nunca defendeu essa ideia. E acreditar que a doutrina cristã, em seus primórdios, o cristianismo primitivo defendia a reencarnação, é uma grande tolice. Na realidade, é querer aplicar um erro, porque todos os escritos dos pais da igreja negam a reencarnação. O que eles criam é o que a Bíblia ensina, a ressurreição dos corpos, ou seja, o espírito retornando ao mesmo corpo para trazer vida novamente àquele corpo. Então a igreja nunca creu na reencarnação. Nunca foi uma doutrina cristã e nem pode ser, porque na realidade contraria a fé em Jesus para a salvação, nega totalmente a necessidade do sacrifício de Cristo para que o homem possa ser salvo. Portanto, queridos, o Espiritismo é contrário à Bíblia Sagrada. Não dá para defender as duas ideias. O Espiritismo, ele altera a Bíblia, ele distorce o texto, tira do seu contexto, para tentar dizer que lá na Bíblia já tem ideias espíritas. Entre essas coisas, eles vão dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Porque o Antigo Testamento termina com Deus dizendo assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse é o penúltimo versículo do Antigo Testamento. Aí depois diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e aí termina o Antigo Testamento. Então, na época de Cristo, havia essa expectativa. Quando João Batista surge, eles já vão perguntar a ele: você é Elias? E aí o que João Batista vai dizer? Que não é. Jesus, no entanto, vai falar sobre João Batista. Veja Mateus 17 o que ele diz. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam o discípulo que lhes falava de João Batista. Jesus diz então que João Batista era o Elias que havia de vir. Mas não que Elias tivesse reencarnado em João Batista, que João Batista fosse a reencarnação de Elias. O que a Bíblia diz, na verdade, é que o espírito de Elias estava em João Batista, porque ambos tinham características muito similares. Você vai ver que Elias desafiou o rei Acabe, João Batista desafiou o rei Herodes. Elias tinha uma mensagem dura, João Batista tinha uma mensagem dura. Eles foram perseguidos pelas rainhas, no caso de João Batista, Herodias, no caso de Elias foi Jezabel. Eles tiveram uma aparência um tanto estranha, né? Eram profetas vestidos de capa de couro. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre. Mas veja só que quando perguntado: João Batista, você é Elias? Ele disse: não sou. E o que a Bíblia diz de João Batista no capítulo 10, versículo 41 de João, é que ele sempre falou a verdade. Perguntaram: você é Elias? Ele disse: não.
Agora note que essa ideia do espírito de Elias estar em João Batista é a mesma ideia que o espírito de Elias estava em Eliseu. Olhe como acontece. Elias, quando foi assunto aos céus, e aí vem outro problema para a doutrina espírita, porque Elias não morreu, e eles ensinam que o corpo tem que morrer para poder o espírito encarnar em outro. Elias não morreu. O texto de 2 Reis diz que ele foi elevado aos céus num redemoinho. Então o seu corpo sumiu. Mas quando a sua capa caiu e Eliseu tomou aquela capa, chega no rio e pergunta: onde está o Deus de Elias? E bate com a capa e o rio se abre. Então as pessoas entenderam que Elias, tinha deixado o ministério para Eliseu. E nós vamos ver que eles vão acreditar que Eliseu tinha o mesmo espírito de Elias. Outro detalhe, a doutrina espírita diz que o perispírito assume a identidade da última encarnação. Então, se João Batista fosse a encarnação de Elias, quem deveria ter aparecido lá no Monte da Transfiguração seria João Batista e Moisés, e não Elias e Moisés, porque Elias já teria reencarnado e João Batista, portanto, agora essa seria a sua nova identidade. E não é isso que acontece. Aparece lá Elias com Moisés no Monte da Transfiguração. Continue vendo essa história. João Batista, então, era o Elias no espírito de Elias, ou seja, ele tinha um ministério parecido com o de Elias. Tiveram os mesmos problemas, então ele falava da virtude, do mesmo poder, ele falava de um paralelo entre o ministério destes dois homens. Repreenderam reis, sofreram perseguições, eram figuras enigmáticas, mas quando Eliseu começou o seu ministério, olha o que as pessoas disseram, 2 Reis 2:15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E é óbvio que essas pessoas não estavam acreditando em reencarnação. Por quê? Porque Elias era adulto e Eliseu também. Elias acabou de desaparecer e Eliseu está fazendo os mesmos sinais e eles estão dizendo: o espírito de Elias está em Eliseu. Nunca no sentido de que o espírito de Elias reencarnou em Eliseu. Não podia, ele já era adulto. Da mesma maneira, não era o espírito encarnado ou reencarnado de Elias em João Batista, mas sim o mesmo tipo de ministério, o mesmo tipo de virtude que estava em João Batista, que era também presente no ministério de Elias. A Bíblia não ensina, através disso, a reencarnação de maneira nenhuma. Ela está apenas falando de que João Batista veio cumprir aquele ato profético, aquele ministério profético de preparar o caminho do Messias, assim como Elias também teve um ministério de condenação da corrupção, um ministério também de preparar o povo de Deus para voltar-se para ele. Então, o que a Bíblia ensina, queridos, é que os mortos ressuscitarão, eles não reencarnarão, eles ressuscitarão. O Antigo Testamento já falava disso. Isaías 26 diz: os teus mortos ressuscitarão. Daniel capítulo 12, um texto bastante conhecido, diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ele está falando da ressurreição do último dia, que no Novo Testamento vai ser afirmada também. Ele não está falando nunca de reencarnar. Alguém diz: não, exatamente, o ímpio volta para sofrer vergonha e desprezo, para purificar. Não, não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando do dia que todos comparecerão diante de Deus. No Novo Testamento, Jesus ensina sobre ressurreição, Paulo ensina sobre ressurreição, Lucas, Pedro, Tiago, os apóstolos todos vão ensinar sobre ressurreição. Nenhum deles fala sobre reencarnação. A ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes é uma doutrina central no Novo Testamento, atestada em muitos textos. A Bíblia diz que Deus ressuscitará
tanto os santos como os ímpios. Mas os santos naquilo que ela chama de primeira ressurreição. E os ímpios na última ressurreição, quando comparecerão diante do trono branco para serem julgados pelo Senhor. A doutrina espírita diz assim: não, é impossível haver ressurreição, porque aquele corpo já se decompôs e aquelas mesmas substâncias foram já aproveitadas em outros corpos. Mas a Bíblia diz claramente que Deus fará com que o mar dê conta dos seus mortos, a terra dê conta dos seus mortos, porque Ele tem poder para fazer isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele vai dizer, dê conta, devolva, e vai acontecer, e o corpo retornará. É um mistério que nós não sabemos como se dará exatamente, mas podemos crer porque a Bíblia diz claramente, Deus ressuscitará os nossos corpos, Ele é poderoso para fazer isso. Aqui quando lemos o apóstolo Paulo ensinando sobre ressurreição, ele diz, Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a garantia que nós ressuscitaremos também. Se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Ele não está falando aqui de reencarnação. Alguém diz, está vendo? Paulo está dizendo, olha, tem corpo material e tem corpo espiritual. Exatamente, corpo espiritual é o espírito que está por aí, que reencarna. Mas olha o texto. Paulo diz assim, aquilo que é mortal, ele não está falando de espírito, ele está falando de corpo. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Ele não está falando de espírito, porque no espírito é o contrário. É o espírito que está revestido de mortalidade. O espírito que está dentro do corpo revestido de mortalidade. Paulo diz, não é isso. O espírito, ele vai voltar ao corpo. Mas o corpo que é mortal se revestirá de imortalidade, porque a carne e o sangue não podem ir para o céu. Quem irá para o céu é um corpo glorioso. E qual o padrão desse corpo glorioso? Ele diz, assim como os materiais têm o mesmo corpo material de Adão, os celestiais têm o mesmo corpo celestial de Cristo. Ele é o padrão desse corpo que nós teremos na ressurreição. Ele jamais está falando de espíritos que ficarão vagando por aí. Ele está dizendo, o Espírito voltará, e Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses que Jesus voltará, que trará consigo aqueles que morreram, e então os mortos ressuscitarão em um corpo glorioso, os vivos serão transformados para ter esse mesmo tipo de corpo, e então subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Paulo não está falando de espírito, de corpo espiritual, ele está falando de corpo que foi glorificado. Um corpo mortal que foi glorificado para ir para o céu. Então, a doutrina espírita e a doutrina cristã defendem valores completamente diferentes. A reencarnação foi inventada pelo homem, porque ele quer tomar o controle. O Espiritismo diz, não, você é que é responsável por sua salvação. Mas nós vemos, queridos, que isso, primeiramente, não é o que a Bíblia ensina. Salvação não é por boas obras. E depois, que isso não traz segurança para ninguém. Você vai encontrar o jovem rico lá em Mateus capítulo 19, e ele chega para Jesus e diz, olha, Senhor, em suma, já fiz tudo, já cumpri os mandamentos, mas ainda falta alguma coisa para eu ser salvo. O que é que falta? Essa é a insegurança, irmãos, de quem acha que pode salvar a si próprio. O sujeito está sempre pensando, mas será que eu já distribuí cestas básicas suficientes?
Eu acho que eu vou lá no armazém fazer mais alguma coisa por alguém. Será que eu já atendi o número suficiente de pacientes de graça? Ou eu vou mais em mais uma cidade no interior? Será que já completei a minha cota? Ou quantas cestas básicas ainda está faltando? Quantos atendimentos ainda está faltando para fechar a minha conta, para zerar os meus pecados? É a mesma insegurança do jovem rico. Jesus vai dizer para ele, para os seus discípulos: aos homens isto é impossível, salvar a si mesmo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a salvação não é pelas boas obras, a salvação é pela fé em Jesus. Eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, você também, aleluia. Então agora o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não estou pensando em distribuir cestas básicas para ser salvo, eu estou pensando em fazê-las para ajudar os necessitados. Mas salvação eu já tenho pela fé em Jesus, o Filho de Deus, que morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados. Eu não estou preocupado se eu preciso ainda fazer alguma coisa para me salvar, não preciso, porque a salvação já me foi dada de graça quando eu criei em Jesus e recebi-o como Senhor e Salvador da minha vida. Os espíritas afirmam que não existem intermediários entre o homem e Deus, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que há um intercessor entre Deus e os homens, e este é Jesus. Aleluia, que salvação é só por meio dele. Jesus diz assim, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Então, crer que você pode se salvar fazendo boas obras é negar as palavras de Jesus, o ensino de Jesus e a obra de Jesus na cruz do Calvário. Além do mais, queridos, se isso fosse verdadeiro, que o homem está evoluindo, está melhorando, a nossa sociedade hoje deveria ser melhor do que a de anos e anos atrás. E não é isso que estamos vendo. Após séculos ou milênios de supostas reencarnações, eu sinto informar os espíritos que não está dando certo, porque a coisa só está piorando. A sociedade continua tão ruim como sempre foi, e cada dia inventa novas formas de ser pior. Então não está havendo evolução de nada. A solução para este mundo não é a reencarnação. A solução para este mundo é a fé em Jesus, que pode mudar a criatura, que faz o homem nova criatura. Não é ao longo de muitas vidas, é ao longo de uma só, quando ele entrega-se para Jesus, que Jesus transforma a vida desse homem. A ressurreição é algo que Deus nos oferece, não é uma doutrina de homem, nem que ele possa conseguir por si mesmo. Você crê em Jesus e ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. O homem não quer isso porque ele quer fazer alguma coisa. Ele quer ser responsável por sua salvação. Ele não quer crer que somente aceitando a Jesus pode ser salvo. Não, você tem que fazer alguma coisa. Mas não é isso que a Bíblia ensina, queridos. Jesus nos ensina a ressurreição e nos ensina a crer nele para ser salvo. E se é isso que Jesus ensina, nós podemos crer nele, porque não há nenhuma autoridade maior em questões de vida após a morte do que Jesus. Porque ele foi o único que venceu a morte e que agora tem poder para dar a vida eterna àquele que crê. Ele diz que tem autoridade sobre a morte. Paulo diz que Jesus nos dá a vitória, que Deus nos dá a vitória por meio de Jesus. E aí ele diz, cadê morte? A tua vitória. Cadê inferno? O teu aguilhão. Porque Jesus nos dá a vitória sobre a morte. Aleluia. Nos dá a vida eterna para todo aquele que nele crê. Jesus já ressuscitou. E Paulo diz, se ele ressuscitou, nós também podemos crer na nossa ressurreição. Eu gosto dessa frase do escritor C.S. Lewis, que ele diz, Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. Aleluia.
Eu posso crer na vida eterna, não porque eu estou melhorando ou evoluindo, mas porque Jesus já venceu a morte, já venceu Satanás, que tinha o poder do temor da morte, e agora nele nós somos mais do que vencedores. Portanto, queridos, se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, não fique preocupado, Jesus garante a ressurreição daqueles que creem nele, porque ele já ressuscitou para garantir isso. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, para nos dar a garantia que ela está vencida e que nós iremos um dia então ressuscitar. Aquele que crê em Jesus receberá a vida eterna. Essa é a doutrina cristã. Jesus nos dá a vida eterna e nós podemos então confiar nele, crer nele. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. A nossa esperança está viva na vida eterna, porque Jesus já venceu a morte e ele agora nos assegura o poder de vencê-la também. Os defensores da doutrina espírita dizem: não, mas uma vida só é muito pouco. Deus é um Deus de misericórdia, ele nos dará outras oportunidades. Deus nos dá, queridos, muitas oportunidades durante esta vida. Tem gente que vive 100 anos e cada ano tem 365 dias. Se ele vive 100 anos, ele tem bastante dias para se arrepender dos seus pecados, para aceitar Jesus. E cada dia tem 24 horas. E cada hora tem 60 minutos. E se você multiplicar, uma pessoa que viveu apenas 10 anos nessa terra, já tem minutos mais do que suficientes para ouvir a mensagem de salvação, se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Deus dá muitas oportunidades às pessoas nesta vida e não em outras vidas. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, essa seja a sua oportunidade de conhecer a verdadeira mensagem cristã e entregar a sua vida para Jesus. Essa é a verdadeira oportunidade que Deus nos dá nesta vida. Quantas pessoas estão ouvindo a mensagem do Evangelho e estão dizendo: não, eu não quero, eu prefiro continuar fazendo as minhas boas obras, eu prefiro continuar com a minha religião. Jesus não veio para pregar religião, ele veio para mostrar a única forma de o homem ser salvo e ganhar a vida eterna. Então esta é a hora de alguém se arrepender e de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. A Bíblia, portanto, queridos, não defende a reencarnação, pelo contrário, a condena. Se alguém crê em reencarnação, não pode crer na Bíblia. Se alguém acredita na reencarnação, não pode crer em Jesus. Não adianta dizer que Jesus foi apenas um mestre que veio para nos ensinar o amor. Jesus veio para morrer por nossos pecados. E se alguém não acredita nisso, faz de Jesus apenas um autor de uma religião, um ensinador da moral, como muitos outros que tiveram por aí. Jesus não é igual aos outros. Ele é o único que é totalmente diferente, porque ele é Deus, que se fez carne, e pela fé nele nós podemos ter a vida eterna e a salvação. Então creia em Jesus, confie nele, e ele vai lhe dar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.